Atenção, estamos ao vivo. Ansioso pra caralho. Opa, Olá, tudo bem, camarada? tudo bom, tudo bem? Tranquilo? Faltar Tranquilo. pouco menos de um minutinho pra gente começar. A gente dá esse um minutinho enquanto a galera vai se acomodando aí, entrando Uhum. na sala, se acomodando e se incomodando. Atenção, atenção. Boa tarde a todas, a todos, a todes. Vai entrar, tô ao vivo já. Vamos esperar. Você consegue me ouvir tranquilo, meu? Estou lhe ouvindo. Consegue me ouvir perfeitamente? Consigo lhe ouvir perfeitamente. Pronto, pronto, pronto. Atenção, atenção, estamos ao vivo para mais uma live do Movimento Negro de Letras. Muito prazer a todas, a todos e a todos. Eu me chamo Ezequiel Cruz, mais conhecido como Zique Ribeiro, né? Eu sou rapper, escritor, poeta e professor de língua portuguesa e mestrando em literatura e cultura pela Universidade Federal da Bahia e um dos coordenadores do Movimento Negro de Letras, cuja proposta é ampliar o debate sobre a questão étnico-racial para além, né, dos muros da universidade. Então, nós temos essa proposta de live, que acontece todas as sextas-feiras, né, às 15 horas, e a cada live trazemos um convidado ou convidada, né, para tratar de assuntos que são caros para nós, que nos competem. Desta live, dia 14/8, né, temos a honra, o prazer inaudito, né, inefável, de receber aqui o professor Hamilton Assis, ele que é pedagogo, né, é professor, é coordenador, né, da Rede Municipal de Educação, né, ativista, envolvido com o movimento negro, com a luta antirracista, antifascista, né, uma figura já que dispensa apresentações, dispensa comentários, uma figura muito importante, né, na luta em favor de uma sociedade mais igualitária e mais justa, né? Então, hoje o tema da nossa live é o desmonte da educação, né, e a pandemia, o desmonte da educação pública, desculpe, e a pandemia. Então nós iremos fazer, né, esse bate-bola, né, e por que não dizer, né, uma palestra com o professor Hamilton Assis, já que é um professor, um bate-papo de professor para professor, né, eu diria que vai ser muito produtivo, e é por isso que eu chamo de palestra. Então, Hamilton Assis, com a palavra. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Zique. É um prazer estar participando
né, dessa conversa com essa galera aí do movimento de letras, do movimento negro de letras, tá? Dizer que essa iniciativa de vocês é muito importante, tá? Para que a gente possa esclarecer, né, para a sociedade, mas sobretudo, né, formar essa galera de juventude aí que está na universidade e que tem esse compromisso social com não só com a verdade, mas sobretudo, né, com a formação de uma consciência cidadã, né, que leve, de certa forma, né, a gente construir uma outra perspectiva de sociedade, uma sociedade mais igual, né, mais igualitária, de certa forma, aonde o Estado e os serviços públicos, né, devem cumprir um papel fundamental, né, na promoção e na equidade, no desenvolvimento de políticas, né, para findar a desigualdade social, econômica e política. Muito, muito bom, muito bom, muito bom. Hamilton Assis, eu queria iniciar essa nossa conversa, esse nosso diálogo, né, com uma, não vou dizer uma provocação, mas com uma pergunta que eu diria que incomoda, né, a todas e todos nós, né, que somos professores, que trabalhamos com a educação de alguma forma, seja na coordenação, seja em sala de aula, pesquisa ou extensão. Né? A gente sabe que existe aí, né, um desmonte, né, que já está acontecendo na educação pública no Brasil e na Bahia também, né, e atingindo todos os níveis educacionais, né, tanto o nível primário, ginásio, ensino médio, a educação básica e a educação superior. Esse desmonte já está, né, em voga, e em 2021 a coisa parece que vai ficar mais alargada. Eu queria que você comentasse sobre esse desmonte que já está mirando aí, já está começando a atingir, né, a nós enquanto comunidade acadêmica ou da educação básica, enfim. Então, Ezequiel, é necessário a gente compreender algumas questões, porque esse desmonte ele não se dá apenas na educação. Tá? Esse desmonte, principalmente nesses tempos de pandemia, ele se dá em todos os serviços públicos, principalmente, né, prestado, né, às populações, principalmente às populações mais pobres, né, e, diga-se de passagem, as populações negras das periferias das grandes cidades, que necessitam, né, para atender às suas necessidades, né, do apoio e de serviços públicos de qualidade, eficientes e tal. Então, esse é um elemento importante para a gente pensar. Um outro elemento é que esse debate, e aí eu estava querendo dizer que isso atinge a educação, a segurança, entendeu? E atinge todas as esferas, né, de gestão de políticas públicas destinada à manutenção, né, da nossa sociedade, tá? Então, cujo papel, onde o Estado tem um papel fundamental para isso. Mas o que está em jogo para a gente compreender um pouco mais? É que esse modelo, o modelo de Estado que nós construímos até então, né, ele vem sendo questionado já há algum tempo. Ele já vem sendo questionado há algum tempo. Então, o aprofundamento das políticas neoliberais no nosso país, né, passou a desenhar um outro modelo de Estado, que nós passamos a chamar de Estado mínimo para os pobres e máximo para os ricos. Por quê? Porque o Estado, uma das estratégias desses setores conservadores, reacionários, que se fortaleceram agora com a eleição de Bolsonaro e com a política que Paulo Guedes vem implementando, certo? O Estado, tirar o Estado de todas aquelas, da prestação de serviços públicos, principalmente daqueles que a gente considera essenciais. E aí que eu já citei aqui para você: saúde, educação, por aí, segurança e por aí vai, tá? E deixando para ser executado pelo Estado apenas aquilo que eles chamam, né, de serviços típicos de Estado. E aí a questão da segurança do aparelho estatal, né, a arrecadação, principalmente, certo? E a administração desses recursos. Então, eles formariam algumas categorias de serviços. E o resto tudo você privatizaria. Eles estão propondo privatizar. Então, esse é o movimento. Só que não dá para fazer isso tudo de uma vez. Existe questionamento, setores da sociedade, né, não só os partidos de esquerda, mas setores também desenvolvimentistas, liberais, democratas,
né, assim como os setores de esquerda, têm questionado essa perspectiva de política, principalmente num país onde a desigualdade ela é profunda, principalmente a desigualdade racial entre brancos e negros. Então para que você pudesse fazer enfrentamento desse problema, você teria que ter mais Estado e não menos Estado. Então, esse é um elemento importante. Segundo, há uma máxima que se coloca de que o Estado tudo resolve. Tá? Então, de que é o mercado, de que o Estado não, de que é o mercado tudo resolve. Ou seja, de que a economia ela se regula por essa pseudo-mão invisível do Estado, do mercado, né, que vai gerar, a partir da demanda, da oferta e da procura, serviços e produtos, etc., que você, né, passa a acessar no mercado. Daí, você passa a generalizar, inclusive, uma ideia de serviço do Estado, né, como uma mercadoria, Nesse sentido, todo esse conceito e essa construção vai incidir sobre serviços públicos que a gente questiona, né, ser tratado por essa natureza, tá? Principalmente porque são serviços que a gente considera essenciais de alimentar, principalmente a manutenção da vida das pessoas em sociedade. Então, por exemplo, educação, que é um fundamental estratégico para o desenvolvimento de qualquer país, e que há uma dificuldade, inclusive, do acesso e da manutenção dos setores expressivos da nossa população de ter acesso a esse serviço. Se for prestado por serviço privado, a gente vai ter vários problemas no seu processo de regulação. E depois eles argumentam que isso é possível, né, e que o Estado só interferiria naquilo que o mercado não fosse capaz de resolver. E eles consideram que são situações particulares, são situações localizadas, onde os sujeitos, possivelmente, na concepção dele, consumidores, não teriam condições de acessar. Então, o Estado entraria nessa circunstância para promover o que eles chamam de políticas compensatórias. Tá? Então, é importante a gente pensar um pouco sobre isso. Então, o Estado se retiraria da execução dessas políticas públicas, na área de saúde e educação. Já vem fazendo isso há algum tempo, né, na área de saúde, principalmente, tá? Já vem fazendo isso, porque a maioria, né, dos serviços, dos hospitais, postos de saúde, não só na capital, mas como no Estado, é gerida por ONGs. Não é necessariamente uma empresa privada, mas geralmente são ONGs que têm esse caráter privado, tá? E que passa a contratar serviços e operar esses serviços públicos, né, a partir dessa perspectiva. Então, com isso, você pode aproveitar e eliminar uma coisa que é importante, que a gente considera importante para a manutenção de um Estado forte, democrático, soberano, etc., que é a necessidade da contratação de servidores públicos via concurso. Ou seja, você, com essa perspectiva, você elimina o servidor público estável, né, que foi uma conquista nossa da Constituição de 88, olha, para você ter uma ideia, certo? Por quê? Porque naquele momento a gente defendia que era necessário de que o trabalhador que presta serviços essenciais, né, na máquina administrativa do Estado, principalmente, de que ele fosse efetivo e fosse contratado via concurso público. Por quê? Porque nós percebíamos, e era notório isso, uma influência muito grande do patrimonialismo, do clientelismo, né, do logismo, né, que colocava para trabalhar na máquina pública aquelas figuras mais próximas das suas relações políticas e econômicas. Então, você elegia um prefeito para governar uma determinada cidade, ou um governador, ou um presidente, ele trazia para próxima da máquina, numa relação, inclusive, com vários problemas de neopotismo, etc., parentes, amigos, funcionários mais próximos dos seus esquemas empresariais, etc. E a gestão da máquina pública passava a servir aos interesses, né, desses grupos familiares, etc., que passava a gerir o aparelho do Estado como se fosse, né, a sua própria empresa. Se fosse o seu próprio negócio, tá? Ou seja, primeiro estava pautado os seus interesses. Então, a Constituição de 88, que foi uma construção assim, extremamente interessante, porque ela se coloca na contramão, né, do que a gente já havia percebido no mundo, quando o neoliberalismo já começava a desmontar, né, a ganhar força na Europa, principalmente na Inglaterra, e depois na América Latina, lá no Chile, tá? Com o governo Pinochet, aonde o senhor Guedes foi beber dessa experiência, e desenvolveu, né, esse modelo, né, de Estado, certo? Que hoje está sendo questionado pelos chilenos, que hoje é questionado
pelos ingleses, tá? E que nós não queremos que ele se instale aqui no nosso país. Então, é importante pensar sobre isso. Então, eu estou trazendo esses elementos para você pensar, você perceber que essa desconstrução e esse desmonte, ou para quem está nos assistindo perceba isso, né, não vem de agora, é um processo longo, que a gente tem processo, que tem marchas e contramarchas, que depende da correlação de força, depende de quem a gente elege para estar no governo, ora sim, ora não, mas ele, sobretudo, sobretudo, depende de como, né, essa construção da ideia de Estado vai se firmando no seio da sociedade. Então, mais recentemente, historicamente, a mídia, né, que tem interesse nesse discurso do Estado mínimo para os pobres e máximo para os ricos, né, ou seja, né, ela tem atuado no sentido de tentar desmoralizar os serviços públicos, né, e tentar desmoralizar também os servidores, para justificar, né, essa política que eles querem que seja implementada. Daí você tirando a estabilidade do servidor público, né, voltando às formas de contratações anteriores, onde as ONGs passam dessa forma em empresas que vão gestar a máquina e as políticas públicas em alguns setores, a contratar diretamente trabalhadores no mercado sem a observância dessa seleção mais rigorosa, etc., que o concurso público exige. Tá? E, nesse sentido, você torna a máquina estatal mais dependente dos interesses da especulação e da especulação dos lobbies empresariais. Então, esse é um elemento importante. Na contramão disso, nós que democratas, figuras de esquerda, que pensam outro modelo de Estado, né, estamos defendendo uma outra perspectiva. Nós estamos defendendo a desprivatização do Estado. Certo? Esse Estado precisa de se privatizar. Porque o que nós temos observado, eu já falei há pouco instante na minha fala, de que o serviço público de saúde, por exemplo, ele já está quase todo privatizado em alguns setores. Ou seja, a oferta de serviços de saúde ela é muito maior no setor, que é muito maior, ela tem uma quantidade de gestores privados operando nesse sistema, né, do que públicos. Você está entendendo? E o público serve apenas para ofertar demanda ou servir como elemento regulador desse sistema, quando deveria ser ao contrário. Tá? Então, esse é um elemento importante para a gente, porque essa lógica de política acaba aprofundando a desigualdade em nosso país. Então, essa mesma lógica está querendo ser transposta para a educação. Ou seja, eu não sei se você já ouviu falar, mas aqui em Salvador, por exemplo, tem um exemplo concreto que a gente pode citar. O prefeito de Salvador, o senhor ACM Neto, né, tem sido um dos propagadores da ideia de que resolveu ou que Salvador é a cidade que maior ampliou a oferta de vagas na educação, e principalmente na educação infantil. Mas o que é que esse senhor fez para que isso pudesse acontecer? Eu não sei se você já ouviu falar num projeto chamado de Pé na Escola ou Primeiro Passo. Certo? Então, Pé na Escola ou Primeiro Passo, oferece uma espécie de auxílio-benefício para aquelas mães que não conseguem vaga nas escolas, que custa R$50, ao custo de R$50 por aluno ou por criança, certo? Para que essas mães procurem na comunidade, né, com quem deixar seus filhos, ou seja, para ofertar creche. Então, esse é o elemento importante. O outro, veja só, a R$50 por criança. Então, se a mãe tiver 4 filhos, ela vai ter direito a R$200 e vai procurar quem queira tomar conta dos seus filhos ou uma instituição que ofereça esses serviços de creche, etc., para ela dar no seu filho. Ou ela mesmo vai cuidar ou dar uma vizinha para cuidar. Outro projeto é esse projeto chamado Pé na Escola, que o nome já diz Pé na Escola, mas significa o pé da empresa na escola, principalmente das empresas privadas, das escolas que usam a educação como mercadoria, que é o voucher. Você oferece um voucher para a comunidade, para a pessoa que foi matricular seu filho na escola e não conseguiu vaga, ou se não, você compra vaga nas escolas. Ou seja, a Prefeitura de Salvador, ao invés de construir creches, escolas públicas decentes de qualidade, passou a comprar vagas nas escolas privadas, assim, dessa forma, você está entendendo? Contribuindo para poder desenvolver ainda mais o mercado da educação privada, obrigando a nossa população mais pobre a ir atrás desses serviços pagos com dinheiro do Estado
quando esse dinheiro poderia estar sendo utilizado para produzir esse mesmo serviço. Olha que contradição que a gente percebe. E aí ele vai dizer, não, mas esse serviço é mais barato, é mais dinâmico, porque o mercado tem condição de oferecer. Por que ele diz isso? Porque a maioria dos professores e trabalhadores contratados nessas unidades alguns são até trabalhadores que prestam serviço voluntário, principalmente nas creches de associações de moradores, várias outras instituições dessa natureza, e os trabalhadores não têm esquema de professores, não têm esquema de proteção algum, sem falar na fraude que rola em relação a isso. E ainda mais, o custo aluno que a prefeitura paga, ele é muito menor do que o que a prefeitura gasta, o que ela recebe, né, dos impostos para financiar a educação infantil. Então, você vai ter o que nós estamos chamando de precarização da educação infantil e precarização de todo o serviço. Além do mais, ela tem usado também outro esquema perverso, que é utilizado as consultorias, né? Ou seja, ela contrata consultores quando na sua rede já tem professores, inclusive, com doutorando, mestrado, né, especialistas, capazes de produzir, na minha avaliação, as inovações, tanto tecnológicas como de conhecimento, certo? Para gerir e oferecer uma educação de qualidade. Mas o problema é que o Estado, e principalmente a Prefeitura, não oferece as condições de infraestrutura, logística e principalmente de valorização e formação dos seus docentes para isso. Então, você tem uma outra variável que contribui para isso, que é a contratação dos REDAs, por exemplo. Então, se eu não contrato o trabalhador efetivo, eu contrato o REDA trabalha por 2 anos, ele não pode renovar, no máximo ele pode renovar por mais 2 anos, ele passa 4 anos na rede, mas ele não pode voltar mais, eu contrato nova leva de trabalhadores, então esse trabalhador que acumulou uma certa experiência, ele sai da escola, aí eu tenho que formar novos professores, e aí eu tenho uma descontinuidade, porque esse professor que está chegando, ele desconhece as problemáticas que nós enfrentamos, as principais políticas, porque a sua experiência ainda é muito limitada, e nesse sentido, você tem um processo de gestão da nossa educação que provoca uma descontinuidade no seu processo e, consequentemente, uma queda na sua qualidade. Então, é esse tipo de modelo que nós estamos chamando de privatização da educação, tá? Que é um modelo que está sendo transposto, né, para resolver um problema que eles chamam de financiamento e um problema que eles chamam também de déficit fiscal, ou seja, que o governo gasta mais com serviços públicos do que com que arrecada. Mas tem várias mentiras embutidas aí, porque aí, nesse segundo momento da nossa fala, eu posso discutir um pouco a questão para onde é que está indo o dinheiro do Estado, certo? Para onde está indo o dinheiro do Estado e por que falta dinheiro para investir nos serviços públicos. Ou seja, há um planejamento deliberado para que tudo aconteça como está acontecendo, para aí você justificar o processo de privatização do nosso ensino e da nossa educação e dos serviços públicos, tá? Certo, Hamilton. Entendi perfeitamente. Acho que o pessoal também que está acompanhando, professores, colaboradores, né, colegas, parceiros também, compreenderam. Após essa rica e produtiva introdução, né, que o Hamilton trouxe, né, um percurso histórico sobre o que é o desmonte e como ele se alastra, que ele não vem da agora, esse desmonte já é antiquíssimo, né, e os setores que foram atingidos, que são atingidos e que serão, né, e inclusive da educação, eu vou ampliar um pouco mais essa discussão, pensando especificamente na área da educação superior, da qual eu faço parte, e a maioria do corpo que compõe o Movimento Negro de Letras, Hamilton, eu acompanhei uma notícia que saiu ontem pelo UOL, pelo site UOL, né, que diz que o MEC deve cortar pelo menos 1,4 bilhões de verba nas universidades e institutos federais, né, em 2021, né, e isso com certeza irá afetar as universidades, né, no setor de ensino, pesquisa e extensão, né, pensando na ciência, no fazer científico, que vai ter um déficit substancial, né, e estamos em época de Covid, do coronavírus, então eu gostaria que você comentasse, né, sobre essa notícia que está atingindo também outras plataformas, já está saindo em vários sites das redes aí. Eu não sei se você se lembra, mas já deve lembrar, porque foi recente, tá?
Em 2019, nós tivemos o tsunami da educação. Eu não sei se você está lembrado que a população brasileira, principalmente os estudantes universitários, através das suas entidades representativas e dos professores, foram às ruas exatamente porque o Bolsonaro, no início do seu governo em 2019, certo? Cortou e restringiu vários recursos destinados às nossas universidades públicas e que poderia comprometer, e como comprometeu, né, vários serviços prestados pelas nossas universidades, precarizando essa prestação de serviço e, sobretudo, provocando uma situação super interessante, né, que foi o financiamento, principalmente, das bolsas de estudos, pesquisas, etc., principalmente dos estudantes pesquisadores, né, nas universidades. Você deve ter sido afetado por isso também, né, que você estava recém-entrando no mestrado, se eu não me engano, e que me reportou da sua dificuldade que teve porque da incerteza de ter acesso à bolsa. Tá? Além de tudo, esses serviços foram cortados, os recursos foram cortados de uma tal forma que o serviços mínimos como limpeza, vigilância e outras, manutenção das universidades foram paralisados, né? E até em alguns casos, por exemplo, as universidades tiveram que fazer racionamento de energia, inclusive tendo que os alunos participar de aulas em salas extremamente insalubres, quentes, etc., por falta da climatização, porque os ar-condicionados teriam que ser desligados para poder garantir e assegurar a economia de energia, assim como falta de água, falta de coisas mínimas, de material de higiene, ou seja, os alunos, os professores passaram a se cotizar, inclusive, para levar esses materiais mínimos de limpeza, de higiene, etc., para poderem frequentar um ambiente minimamente higienizado e tal. E, na época, o ministro da Educação, se eu não me engano, era o Weintraub, né? Não sei se era o outro, estou na dúvida agora, porque trocou tanto ministro, eu estou na dúvida se o Weintraub já estava nessa parada aí. Mas era o chileno, não sei como é o nome dele, me esqueci o nome, depois a gente pode buscar aqui e lembrar, porque era uma figura, inclusive, que foi questionada muito aí pela política que desenvolveu, né, e tal, e o movimento, de certa forma, os estudantis, os movimentos de professores, etc., e a comunidade acadêmica, a comunidade escolar, foram para as ruas contestar isso, né? Aí o ministro, né, chegou a dizer que isso era um processo de contingência, que precisava equilibrar as contas, e que, na verdade, ele queria era asfixiar, era o que nosso entendimento, tá? Esse sistema, porque a estratégia dele era fazer com que as universidades se movimentassem na direção de acessar recursos privados ou de estabelecer parcerias público-privadas para o seu financiamento. Ou seja, na medida que a universidade vai buscar esse tipo de movimento, ela vai ficar subordinada àquelas empresas ligadas às fundações ligadas às empresas que as financiam e, consequentemente, vão direcionar essas pesquisas. Tá? Hamilton, o pessoal tá dizendo aqui que a sua voz está com eco. Tenta tirar o fone de ouvido para ver se, ou então afastar um pouco, não sei, para ver se melhora o eco, e aí tenta falar para ver se o pessoal... Você consegue me ouvir sem o fone de ouvido? Eu tô conseguindo lhe ouvir sem um fone. Vê se melhorou o eco. Melhorou o eco? Não, para mim tá saindo normal. É o pessoal que tá comentando aí, mas para mim tá saindo perfeitamente. Não tem problema não. Mas continua ouvindo? Você tá ouvindo? Aí fala agora aí para ver. Eu tô falando também. Fala aí para eu poder... Sim. Você tá me ouvindo? Pronto, perfeitamente. Acho que agora rola. Não, mas eu estou percebendo que está dando um retorno de eco aqui. Eu não sei se é por causa... Deixa eu ver se tem algum aplicativo aberto aqui que esteja... Certo. Eu agora eu tô ouvindo perfeitamente. Deu uma... Pronto, Hamilton. Melhorou. Galerinha, pessoal, houve
um probleminha técnico aqui, né? Como acontece em grande parte das lives, né? E o parceiro Hamilton, ele saiu, daqui a pouco ele retorna, né? Para a gente voltar com esse bate-bola, né? Lembrando, gente, que essa... Certo, Hamilton? Lembrando que esta live vai ficar salva e vai ser publicada aqui no Instagram do nosso movimento e também no nosso canal no YouTube. Quem ainda não é inscrito ou inscrita, inscrevam-se, né, que nós estamos com um pouco menos de 16 inscritos. Nosso objetivo é chegar a 1.000 inscritos para que as nossas lives passem a acontecer pela nossa plataforma do YouTube. Temos também o nosso Twitter, Movimento Negro de Letras, e temos também o perfil no Facebook, @Negro de Letras, e estamos na luta, na resistência. Vamos aguardar aqui o amigo Hamilton aparecer. Estamos aqui aguardando, né? O Hamilton Assis. Hamilton não pode participar. Vou tentar fazer uma transmissão ao vivo com o Hamilton novamente, tá? Eu não sei. Pronto. Estamos de volta. Já chamei aqui o Hamilton Assis. Pronto, Hamilton. Pergunta se melhorou aí. O pessoal falou que ficou... Daniela e a outra companheira falou que ficou melhor sem fone. Você falar sem fone. Que aí já não dá eco, tá? Mas se ficar ruim para você... Não, para mim tá tranquilo, eu tô lhe ouvindo. Pronto. Pode... Pronto, tá ótimo. A galera falou que tá ótimo. Pode continuar, Milton. Então, eu estava falando sobre a crise na universidade, provocada pelos cortes de verbas públicas, e o objetivo é asfixiar a universidade. Então, esse foi um dos grandes problemas, para obrigar a universidade a buscar a iniciativa privada para financiar, né, os seus projetos. Agora, Hamilton... Agora, Milton, isso é muito interessante, mas pegando um gancho dessa intenção ferina e estapafúrdia, né, desse atual governo do desmonte da educação, essa proposta de desmonte que já está em voga também visa implementar o novo modelo, entre aspas, novo modelo da escola sem partido, né, que vai promover a censura da participação de crianças e adolescentes nas discussões, né, que envolvem as questões de gênero, de raça e tal, de classe, né, e isso vai implicar substancialmente no futuro dos estudantes, né, uma vez que, não discutindo as questões políticas de gênero, de raça e de classe nas escolas, né, é a perpetuação, né, desse governo autoritário, né, que também já não é da agora, mas agora está gritando como eu posso dizer, com muito mais veemência. Então eu queria que você comentasse esse desmonte a partir dessa questão também dos escola sem partido, né? Olha, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Olha, certo. É importante, você está me ouvindo bem, né? Perfeitamente. Então, é importante a gente perceber uma coisa, tá? Assim, são vários movimentos, certo? Tem um movimento que vai na direção do desmonte em relação à questão, né, da estrutura material e física da universidade através do corte de verba, do financiamento, e há um outro desmonte que é feito a partir de um ataque ideológico. E é essa perspectiva e dessa pegada que entrou a escola sem partido, na verdade. E, na verdade,
é a escola do partido único, ou seja, do partido, né, daqueles que governam e que estão controlando a máquina pública, né, e o Estado brasileiro, entendeu? Então, e a gente não pode ficar calado na medida em que a gente defende, né, uma sociedade plural, democrática, certo? E que as políticas públicas, sobretudo, sejam estabelecidas a partir de um amplo debate e, né, junto à população, no sentido de que a gente construa a melhor perspectiva para a implementação dessas políticas, né, para que elas obtenham o melhor resultado. E não que seja implementado de forma unilateral, certo? Essas políticas, como é a perspectiva da escola sem partido. E dentro dessa perspectiva, eles consideram, né, de que o avanço que nós tivemos no sentido de fazer enfrentamento, né, da perspectiva patrimonialista, patriarcalista, né, e dessa forte influência ocidental na nossa cultura, etc., né, é que eles consideram, de certa forma, né, um problema para a continuidade do seu projeto de dominação. Daí você atacar exatamente, né, as políticas de gênero, que são as políticas, né, que vão colocar as mulheres, né, na disputa de uma participação mais igual dentro da sociedade. Daí eles atacarem as políticas de equidade social, principalmente as políticas afirmativas, né, tanto de raça como de gênero, porque você certamente vai dar um outro protagonismo e permitir uma inserção dos negros na sociedade brasileira de uma forma mais empoderada, vamos dizer assim, e tal, e, consequentemente, né, a partir de uma perspectiva mais crítica. Mas o que eles querem, na verdade, é eliminar o pensamento crítico da escola. O que eles querem, na verdade, certo, é permitir que você faça uma inclusão, né, a partir da educação de forma subordinada, a partir das leituras, né, do projeto dominante. Ou seja, qualquer outra perspectiva que coloque a necessidade ou que se revisite contra-hegemônica ou que se coloque contra esse modelo que eles estão desenvolvendo, eles vão ser contra. Então, esse é o elemento. Mas esse projeto já foi derrotado. A nossa Constituição, conquistada duras penas em 88, né, tem mecanismo que impede isso, no sentido que o próprio Supremo, né, acabou eliminando essa possibilidade desse modelo de ameaça, mas ele não está descartado de continuar sendo implementado. Por quê? Porque ele vai ser disputado do ponto de vista, né, dos interesses das diversos setores, mas já no Congresso Nacional, ou seja, eles vão tentar modificar a legislação que lá, entendeu? Através do Congresso Nacional, que é um dos congressos mais conservadores dos últimos tempos, principalmente eleito aí nesse estelionato eleitoral que foi a eleição de Bolsonaro, né, que se aproveita de um golpe, né, articulado pelos setores aí conservadores, né, que apiou o PT do governo, embora o PT tenha contribuído para isso, na medida que deixou o rabo, como é que chama? O rabo solto, o rabo preso, né? Ficou com o rabo preso, certo? E acabou incorporando práticas que a gente condenou, né, do fisiologismo, da corrupção, do clientelismo, etc., e não atacou os principais pilares, né, do desenvolvimento, para o desenvolvimento da nossa economia, certo? E trabalhou nesse limite das políticas compensatórias, que a gente considerou que foram importantes, mas, e como elas não são estruturantes, né, elas facilmente são desmontadas. E aí bastou uma crise como esta da pandemia do coronavírus, né, associada aí a essa crise mais geral da economia internacional, e logo, boa parte das nossas conquistas foram pelo ralo. Né? E a gente está vivendo hoje, né, uma situação extremamente delicada do nosso povo, com o aumento do desemprego, com a estagnação da economia, certo? E dá com o risco de a gente continuar aumentando o número de mortes pela contaminação do Covid-19, principalmente por causa do que o nosso Estado não está preocupado em salvar vidas. Né? Essa política que nós estamos chamando de necropolítica, né? E a necropolítica, não porque ela incide sobre a morte das pessoas, mas, sobretudo, porque, como disse Foucault, né, e alguns setores que pensam política pública, né, a partir de uma perspectiva da biopolítica, vai dizer que o Estado capitalista ele esgotou o seu modelo civilizatório já há muito tempo, né, ou seja, né, que
só foi importante para derrubar o Estado feudal, o sistema feudal, tá? Mas que a partir daí ele passa a implementar todo um processo que vai, né, através da exploração das forças da natureza e do trabalho humano, certo? Submeter, né, todo o desenvolvimento do mundo e da natureza a lógica de acumulação da riqueza na mão dos poucos, né? E que essa lógica ela precisa ser interrompida, né, porque ela só é possível, né, com o aprofundamento da desigualdade, da miséria, da pobreza, tá? E em todas as suas dimensões, de gênero, raça, classe, e por aí vai. Então, nesse sentido, nós precisamos repensar tudo isso. E é nesse sentido que o pensamento, que a perspectiva da escola sem partido, né? E ver na escola, né, não só um processo para implementar o ensino como mercadoria, mas, sobretudo, para consolidar a sua dominação, né? Então, eles já não bastam para eles os meios de comunicações que estão sob o controle de empresariais, que disseminam as mentiras, as fake news, né? E todo aquele processo, né, que não permite que o nosso povo enxergue de fato o que é que está por baixo, né, dos fatos e eventos que ocorrem. Então, esse é um elemento importante, fazendo que a gente tire conclusões, vamos dizer assim, superficiais dos diversos eventos e crises que a gente vem enfrentando. Então, para você poder ter uma sociedade que pense, de certa forma, uma perspectiva mais transformadora, é necessário que você forme cidadãos críticos, é necessário que você permita que as universidades, a autonomia das universidades sejam garantidas, é necessário que você garanta a diversidade de pensamento, de olhar sobre a ciência para a produção desse conhecimento e, sobretudo, que você democratize, né, esses conhecimentos. Tá? Então, esse é um elemento importante e estratégico que me parece que não está colocado no horizonte desses governos. Aqui no Estado não é diferente. Não é diferente. Nós também temos um problema semelhante. Então, o governo Rui Costa, né, no governo do PT, nesses últimos, né, vamos dizer assim, 14 anos, eu vou concluir assim, porque teve 8 de Wagner e agora já temos aí pelo menos 6, vou fazer 6 de Rui Costa, né, né? Agiu da mesma forma, né, sufocando as nossas universidades, né, com um processo, né, que eles chamam, né, de fazerem contingenciamento dos recursos das universidades, obrigando as universidades a sobreviverem, né, tendo que fazer arranjos para poder assegurar a manutenção e a continuidade, né, dos processos de ensino nas suas unidades. Tá? E não só isso, mas também, né, arrochando e precarizando o trabalho dos professores e dos profissionais da educação, né, que vivem esse aumento. Além de tudo, retirando benefícios conquistados em outros períodos. Então, quer dizer, é muito lamentável que um governo que se reivindica, né, de esquerda, democrático, popular, etc., use práticas que nós combatemos no governo federal. Use práticas. A mesma coisa a mesma coisa também que o governo Rui Costa fez na universidade, nas escolas públicas estaduais, na educação básica. Certo? Então, você teve aí um processo, né, que se coloca, né, de corte de recursos também na educação básica, certo? Principalmente no ensino médio, tá? E que tem redundado, né, no esvaziamento das nossas escolas, certo? Né, de uma forma profunda, porque isso não está só associado ao problema da violência no entorno dessas escolas, mas também está associado, né, ao aumento, né, da desigualdade social, porque os nossos jovens, são os jovens negros, né, acabam abandonando as escolas, né, no ensino médio para ir em busca, né, de trabalho para a manutenção, contribuir com a manutenção das suas famílias e da sua própria família, tá? E isso tem provocado uma evasão escolar muito profunda e que o governo, ao invés de tentar resolver isso, ele tem buscado enxugar, né? E através de um processo que a gente chama de enturmação, que tem fechado centenas de escolas em todo o estado. Aqui na Bahia, aqui em Salvador mesmo, você acompanhou e teve presente no movimento da tentativa de não fechamento do Odorico Tavares, né? Lá na Corredor da Vitória,
né, que praticamente está sendo preparado para ser entregue, né, à especulação imobiliária, né? Ou seja, fortalecendo o racismo e a segregação socioespacial, porque um dos argumentos daquela comunidade onde o colégio está instalado, principalmente uma área nobre, aonde o ex-governador mora, por exemplo, o governador Wagner mora, onde o governador ou o prefeito ACM Neto mora, né? E porque é um espaço, a escola do Travares é um espaço onde setores das classes populares, somente negras e periféricas, né, frequentam e transitam para ir para a escola. Então, ou seja, né, essa escola, no pensamento dele, não é uma escola para estar situada naquele lugar. Já há algum tempo ela vem sendo preparada para ser atacada, principalmente porque ela perdeu a sua função dentro do projeto mais geral das elites. Como é que é isso? Como é que surge o Odorico Tavares e tantas outras escolas com aquele porte que a gente conheceu aqui? Surge na década de 90, por aí aqui, na década de 90, principalmente, para atender um problema que ocorreu com uma crise na educação, né, com a dificuldade que os setores médios estavam tendo, né, para pagar os ensinos dos seus filhos. Então, eles vão criar as escolas modelos, não sei se você se lembra desse processo, né, e vai tentar ofertar um ensino diferenciado e, ao mesmo tempo, né, sinalizar como abrigo para esses setores da classe média que foram se empobrecendo, se pauperizando, né, que tiveram dificuldade de manter seus filhos em escolas privadas. Você percebeu? Só que, novamente, esse movimento, as elites, vamos dizer assim, os setores médios, né, passaram a não sentir mais essa necessidade por essa demanda, certo? Ela abandona novamente essas escolas entram em decadência, certo? Os estados deixam de fazer a manutenção necessária, inclusive, né, para garantir o seu funcionamento, e elas passam a funcionar precariamente, vão perdendo e vai aprofundando a sua degradação, né? E agora eles dão um golpe final, que é o seguinte: olha, se ela já não serve mais para atender os setores médios, né, e pauperizados naquela época, né, que viram como alento, né, o acesso a essa escola que o Estado criou para atender esses interesses, agora ela não faz mais sentido de estar aqui, então vamos tirar esse negócio daqui. E o governo Rui Costa vai colaborar para isso, né? E é por isso que o Odorico Tavares foi fechado, né? Porque, na verdade, né, o governo Rui Costa apenas jogou uma pá de cal naquilo que já vinha sendo o desmonte, né, da nossa educação, certo? Principalmente da educação básica, né, que eu estou falando. Então, é um elemento para a gente pensar como essas estratégias se dão, né? Então, no processo, para desacreditar os serviços públicos, eles vão desmontando, precarizando, tornando desinteressante, né, fazendo com que ele perca a função social, para daí justificar, né, a privatização ou o seu fechamento ou o seu desmonte por completo. E isso se dá em todos os níveis. Essa tem sido a lógica, não só para o ensino superior, mas também para a educação básica, e também tem sido a lógica também para outros setores e outros serviços, principalmente na área de saúde. Tá? Então, é importante a gente pensar um pouco sobre isso. E a gente precisa, né, pensar em como reverter essa situação e como a gente pode, né, interferir nesse processo para apresentar um outro projeto. Agora mesmo nas eleições municipais de Salvador, vai ser um momento importante para a gente fazer isso. Tá? Não sei se todos aqui sabem, nós estamos articulando uma chapa coletiva aí de vereança, aí, né, que participam aí uns 9 companheiros, né, inclusive, né, eu quero dizer que a sua presença nessa construção coletiva, né, está sendo bem-vinda, certo? Você trouxe um diferencial importante, que é essa pegada da juventude negra, principalmente, né, dessa juventude negra que está na universidade, que está se apropriando desse conhecimento acadêmico, que está, né, sedento de socializar, de colocar esses conhecimentos a serviço das nossas comunidades, mas, sobretudo, porque você é um jovem negro cheio de talento e tudo mais, e que não tinha encontrado oportunidades para expressar, né, essas construções e essas perspectivas que você desenvolveu, né? Mas, sobretudo, né, a gente pode, através de uma ação coletiva, né, de um mandato coletivo, né, construir uma outra perspectiva de cidade,
uma outra perspectiva, né, para o Estado, né, e apresentar um projeto assim, né, a partir da perspectiva do povo negro, a partir da perspectiva do povo negro periférico, né, e construir uma outra alternativa de cidade. E quem sabe a gente construir também uma outra alternativa de país, porque eu acho que é isso aí, né? A prefeitura, o poder na prefeitura é um micropoder, um espaço de micropoder, mas para uma cidade como Salvador, com mais de 13 milhões, com quase 13 milhões de habitantes, né? E que 84% dessa população, né, é negra, né? É negra. Então, se apropriar de uma máquina como essa, né, é uma oportunidade extraordinária para a gente fazer a diferença, para a gente mostrar que é possível gestar uma política de cidade, né, de inclusão e que coloque o nosso povo como protagonista e assim melhore a qualidade de vida desses que vivem na periferia das nossas cidades. Massa, 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 Milton. Estamos caminhando para o final da nossa live, pessoal, porque o Instagram, né, derruba, né, dura entre 50 minutos e 60 minutos. E eu queria que só uma perguntinha para poder finalizar, um questionamento para poder finalizar. Essa fica salva para quem não está aqui presente, vai ter acesso e vai estar disponível também no nosso canal no YouTube. Eu queria comentar que você comentasse rapidinho, Hamilton, antes de a gente finalizar e salvar essa live, sobre essa questão da volta às aulas, né? A gente teve esse processo lá em Manaus, aquela loucura, né, da volta às aulas em Manaus, e que está querendo acontecer aqui em Salvador, na gestão de Neto e Rui. E como é que vai ser isso? Porque fala-se até em assinatura de termo dos pais, se caso os filhos venham adoecer na escola e tal, né? E essa perpetuação, né, na necropolítica da volta às aulas nas escolas. Então, eu queria também que você aproveitasse e falasse como pensar, né, nós, enquanto cidadãos, enquanto militantes, que medidas a gente deve ter de combate a isso para que não haja a morte dos nossos estudantes, porque nossos filhos, sobrinhos vão ser atingidos, né, e podem ir a óbito com essa volta às aulas louca, né, desses governos estadual e municipal. Quanto tempo nós temos para eu me organizar aqui? Entre 8 e 10 minutos, no máximo. Pronto. Então, primeiro, assim, não é possível voltar às aulas, né, sem uma vacina. Essa é a pegada. Por quê? Porque a curva de contaminação e de morte, ela não diminuiu. Ela está crescente e se estabilizou, né, no alto. Então, ou seja, o número de mortes de contaminados está elevadíssimo. Hoje eu vi entrevistas nas rádios, né, o número de mortos não baixou de 1.000, está acima de 1.000 mortos. A média, né, está acima de 1.000 mortos por dia. E esse é um volume muito alto. Se a gente continuar nessa pegada até o final do ano, é possível que a gente chegue à casa dos 200.000 mortos, entendeu? E você retomar as aulas nessas condições significa você está criando um outro vetor acelerado da contaminação e, consequentemente, de colocar as vidas das pessoas em risco. Nesse sentido, esse debate sobre a volta às aulas é um debate também que está sendo pressionado pelo setor privado, né, principalmente das escolas privadas, né, assim como foi feito pelo comércio, a volta, né, para funcionamento do comércio, o relaxamento para que o comércio voltasse a funcionar, certo? Por quê? Porque essas escolas não querem ver o seu ano letivo inviabilizado. Certo? Então, porque inviabilizar o ano letivo significa perder recursos, significa dizer que os pais podem deixar de pagar as mensalidades finais. Mas não existe essa história de você produzir uma política para a escola privada e outra para a escola pública, porque a educação é um sistema, você tem um sistema educacional, né? Então, ela está composta, ela está integrada e articulada. Então, você precisa desenvolver uma política que, ao mesmo tempo, você dialogue com as demandas do setor privado e do setor público. Mas você não pode deixar, né, também não pode linearizar essa decisão, né, sob pena de você estar colocando as pessoas em risco. Segundo, as escolas privadas conseguiram manter o funcionamento mínimo porque elas já vinham desenvolvendo, de certa forma, plataformas de aulas à distância, de aulas remotas, né, que são de educação à distância, né, e como elas operam muito nesse espaço do ensino, da educação básica, e principalmente no ensino fundamental 2, né, não foi muito difícil, e principalmente elas darem conta disso, principalmente porque uma grande parte das famílias que hoje acessam essa prestação de serviço, né, de educação privada,
certo? Elas têm um relativo acesso à internet, um relativo acesso aos meios, às tecnologias necessárias para poder desenvolver as atividades. Então, tem casas, por exemplo, que é diferente, né, mais confortáveis, com possibilidade de reservar espaços para estudos para os seus alunos do que as casas das classes populares. Nesse sentido, né, eles guardam, né, de um conforto, né, diferente do que o nosso povo tem tido condições de ter, certo? Então, esse é um elemento importante. Então, nosso povo tem tido dificuldade de acesso à internet, moram em casas geralmente pequenas, com um contingente muito grande de pessoas, são famílias numerosas, morando em espaços muito pequenos. Tá? Isso dificulta que você organize o tempo dessas pessoas. Segundo, você tem um problema concreto que uma grande parte das nossas famílias precisam trabalhar e não tem com quem deixar seus filhos. Então, esse é um elemento importante para se pensar. Tá? E que, na maioria das vezes, né, a criança sozinha na sala de aula, diante da máquina, né, ou no ensino remoto, só ela e a máquina, mesmo que tenha alguém mediando do outro lado, né, essa tecnologia, mas ela tem muita dificuldade, e as pesquisas revelaram isso, né, de ter um desenvolvimento tranquilo dos seus estudos. Então, esse é um elemento importante. Tá? Então, as estratégias adotadas pelos governos também não deu conta, o que significa de atender principalmente as escolas públicas. Então, por causa desse desmonte que as nossas escolas vêm sofrendo nos últimos tempos, e porque elas não foram preparadas, inclusive, né, com tecnologias e formação de professores e de funcionários, etc., capaz, né, de responder a essa demanda. Então, esse é um elemento que a gente precisa ser questionado. E a gente precisa ser questionado por quê? Então, um grande problema que a gente atribui isso é que grande parte, né, desse corte de recursos, desses contingenciamento de verba, desse sucateamento, é para sobrar dinheiro para pagar a dívida pública. Era um debate que a gente precisa voltar a fazer aqui, que a dívida pública brasileira, certo? Que consome hoje mais de 40% do orçamento da União, ou seja, de tudo que o país arrecada, os estados e municípios arrecadam, 42% aproximadamente, já chegou a 45%, a mais de 45%, certo? É destinado ao pagamento dos juros e da dívida pública. Não é nem a dívida, porque ela continua aumentando, é os juros e dividendos da dívida pública. Ou seja, existe um esquema perverso, né, de agiotagem, que eu vou chamar assim, em torno da dívida, pela utilização de vários mecanismos que formam um sistema que a dívida se transformou num esquema muito lucrativo para os bancos e para o sistema financeiro, que acaba definindo as políticas que nós vamos fazer. Então, em função de tentar arrecadar esse dinheiro que tem aprofundado essa desigualdade econômica do nosso país, certo? Os bancos operam essas políticas de ajustes fiscais que retiram dinheiro da educação, da saúde, do saneamento, da segurança, etc., para botar nessa caixinha que forma o déficit, que eles chamam primário, para poder pagar esse juro dessa dívida pública. Nós temos que quebrar com esse esquema da dívida. Nós precisamos fazer um debate nacional sobre esse esquema da dívida pública, porque os países que fizeram auditoria nas suas dívidas conseguiram economizar em até 30% dos valores pagos dessa dívida. Se a gente conseguir economizar 30%, né, desse dinheiro que é pago com juros e dividendos da dívida, a gente vai poder investir em educação e melhorar a qualidade de vários serviços públicos e não fazer o que eles estão querendo, que é privatizar, entregar tudo na mão do mercado, você está entendendo? Certo? E fazer com que a gente, a partir daí, passe a comprar esses serviços. E aqueles que não possam comprar, o Estado aí vai oferecer os vouchers, que é um valor, né, em dinheiro, como se fosse um ticketzinho, né, do valor daquele, e você vai procurar a escola que aceita, né, receber aquele dinheiro que o Estado está lhe dando para colocar o seu filho na escola. E a gente sabe que não é bem assim, porque o que vai sobrar são as escolas precárias, aquele negócio, né, o arranjo que os caras fazem para tomar o nosso dinheirinho, né, e principalmente o dinheiro público. Então, nós não podemos cair nessa, precisamos fazer esse debate que é muito sério, precisamos desprivatizar a nossa economia, precisamos combater essa questão da dívida pública, né? Precisamos combater a dívida pública,
brasileiro, é necessário, né, estancar essa sangria dos recursos públicos, é necessário desmontar esse projeto de desmonte do Estado brasileiro, né, que tenta construir essa perspectiva de Estado, né, que oferece, né, a necropolítica para os pobres, né, e os privilégios para os ricos. Tá? Então, esse é um elemento fundamental nesse debate que a gente precisa fazer. Obrigado, Hamilton, sempre interessante, né, ouvir. Trouxe mais um tema para o nosso debate, que é a questão da dívida pública. A gente vai trazer você aqui de novo para poder discutir Sim, sobre isso. Muito obrigado a todos e a todas e até mais. Tamo junto. Valeu, querido.